Olá, aqui Esmeraldo Ramaciotti, falando hoje na 22 de março de 2020, às 16h19, aqui no nosso teletrabalho, né? No confinamento aí, na quarentena. Bom, a gente vai fazer um vídeo hoje mais ligado de utilidade pública, né? Começando pela Lei 13.979, de 16 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto, né? Que vem desde 2019. Bom, aí a lei ela vem aí no artigo 2º definindo, né, o que seja isolamento, né, que é a separação de pessoas doentes ou contaminadas ou bagagens, né, meios de transporte, mercadoria, encomenda, postais afetados e outros de valor, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus. E a questão da quarentena, que é o que a gente está vivenciando aí nesse momento, que era a restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias sujeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do coronavírus. Então você tem aí, hoje no momento, a maioria das pessoas estão de quarentena no Brasil, né? Ressalvado aí algumas atividades em que continua o funcionamento. Parágrafo 3º, né, que fala para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas: isolamento, que nós já falamos, quarentena, que nós falamos também, determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, na coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas ou tratamento médicos específicos, estudo e investigação epidemiológica, né, exumação, necrópsia, cremação e manejo de cadáver, restrição excepcional e temporária conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária por rodovias, portos ou aeroportos, de entrada e saída do país, locomoção interestadual ou intermunicipal, requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, em hipótese que está garantido o pagamento posterior de indenização justa. Autorização excepcional e temporária para a importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro da Anvisa, desde que registrados por autoridade sanitária estrangeira e previstos em ato do Ministério da Saúde. Em relação aqui à matéria que nós vamos tratar de forma mais aí, só para dar uma noção geral, né, que muitas pessoas ainda não tomaram conhecimento aí da edição dessa lei, né, que foi feita, como eu já me reportei anteriormente, mas nós vamos estar falando aqui do artigo 3º, do parágrafo 3º, né, que fala: será considerada falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo, que é a falta justificada, né? Ou seja, esse período de quarentena será considerado como falta justificada, que é um dos casos de interrupção do contrato de trabalho. E aí vamos falar aí, né, da questão da interrupção e da suspensão do contrato de trabalho. Uma breve explicação, né? Interrupção é quando você não tem a prestação do serviço, mas tem o pagamento do salário e a contagem do tempo de serviço para todos os efeitos legais. Na suspensão, você também, do contrato de trabalho, você também não tem a prestação de serviço, não tem o pagamento da remuneração e também não tem, né, a contagem do tempo de serviço para todos os efeitos legais. E você tem duas hipóteses legais que são consideradas assim sui generis, né, que seria tanto a prestação do serviço militar, como também a questão do acidente de trabalho, né, que são duas hipóteses de suspensão do contrato de trabalho, mas nessas duas hipóteses tem tanto a contagem do tempo de serviço para os efeitos legais, como também o pagamento de FGTS, por isso que ela é considerada como hipótese aí sui generis do contrato de trabalho.
Claramente, pelo que se percebe aí, a grande lacuna aí deixada pelo governo federal, ele agora está aí dizendo que vai adotar medidas para redução de 50% do salário, 50% da jornada, enfim, e há uma expectativa aí com relação a essas medidas, aí uma medida provisória do governo federal nesse sentido. Mas, na minha opinião, há uma lacuna aí que alguns colegas juristas, advogados, estão se dizendo tratar aí que da aplicação imediata dos 15 dias como interrupção do contrato de trabalho, sendo pago pelo empregador, e o demais aí de auxílio-doença, sendo a cargo do INSS. Eu vejo que não foi assim que foi estipulado, deveria ser assim, né? Estipulado pelo governo, evitaria esse desemprego, evitaria uma série de problemas, mas não foi estipulado assim pelo governo, tá? O governo tirou o ônus dele, colocou o ônus unicamente da questão da quarentena, do afastamento, da interrupção das atividades sobre o empregador, colocando aí como falta justificável, que é um caso de interrupção, e como eu falei anteriormente, no caso de interrupção, fica a obrigação do pagamento dos salários e demais direitos. E essa medida essa lacuna aí talvez seja muito cara para a sociedade brasileira, tanto para a manutenção dos empregos, como para a própria atividade econômica no Brasil. Então, claramente o governo tenta tirar os seus custos, passando unicamente os custos para os empregadores, né? Como não restringe os primeiros 15 dias, ficando o restante a cargo do INSS por meio do denominado auxílio-doença. A meu ver, esse deveria ser o tratamento correto pelo governo. Então, assim, eu acho que o coronavírus deveria estar introduzindo um novo conceito jurídico em termos de direito previdenciário, que seria, né, o auxílio-doença coletivo, e não apenas um auxílio-doença individual, né, ainda que se editassem novas regras e uma regulamentação própria a respeito, porque se trata de uma doença coletiva, na medida em que a propagação dessa doença é muito intensa e qualquer contato humano pode amplificar até em caráter exponencial a propagação dessa epidemia, né, dessa doença, em termos coletivos, como está se dando aí em diversas partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então, nesse novo conceito aí de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, né, seria esse conceito, né, de auxílio-doença assim considerado como um auxílio-doença, não aquele auxílio-doença, né, que como nós hoje estamos, né, como é tratado na legislação, é um auxílio-doença individualmente considerado, que o médico dá um atestado médico e os primeiros 15 dias ele é pago pelo empregador, e se houver necessidade de um afastamento maior do que 15 dias, fica a cargo, né, do INSS o pagamento aí desse auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário. Então, é claramente um auxílio-doença individual que prescinde, né, que necessita de um atestado médico para que seja viabilizado e a empresa possa encaminhar esse empregado aí com uma doença individualmente considerada à percepção desse auxílio-doença, né? Então, seria a partir de uma avaliação caso a caso da situação específica de cada trabalhador, se o mesmo está ou não apto para trabalhar. Então, assim, nesse auxílio-doença comum, cuja identificação pela Previdência segue os quadros B13 para o trabalhador rural e B31 para o trabalhador urbano, e auxílio-doença acidentário, que é identificado pelo B10 para o trabalhador rural e B91 para o trabalhador urbano. Então, assim, você tem aí o governo colocando como interrupção do contrato de trabalho de uma maneira genérica, e se fala aí dessa interrupção aí das atividades por um mês, 2 meses ou até mais, e aí realmente você vê que aquela disposição legal é extremamente lacunosa,
né? Ou seja, e você não tem aí uma resposta, ao meu ver, correta do governo para o enfrentamento desta crise, porque deveria estar dito claramente que, e deveria ser este o encaminhamento mais adequado, os primeiros 15 dias arcados pelo empregador e o demais a nível de auxílio-doença, ainda que nesse novo conceito aí de auxílio-doença coletivo, né, do trabalho. Bom, e assim, são diversas as consequências aí que podem advir disso, seja através de desemprego, seja através de uma série de consequências aí que ainda não se tem muito claro em relação a isso. Mas só para o nosso vídeo aqui ficar instrutivo aí para o pessoal da área jurídica especificamente, né? Vamos falar aqui quais seriam, né, as hipóteses também de interrupção do contrato de trabalho, né? O afastamento por motivo de doença ou acidente até o 15º dia, as férias, a licença maternidade, né, prevista no artigo 392 da CLT, o descanso semanal remunerado, os feriados civis e religiosos, a licença remunerada, o período que não houver serviço na empresa por culpa ou responsabilidade da própria empresa, caso em que há obrigação do pagamento, né, da remuneração dos empregados. O afastamento, né, previsto no artigo 473 da CLT, né, que é todos aqueles casos de afastamento que o empregado pode se afastar do serviço, né, sem prejuízo da remuneração, né, até 2 dias consecutivos em caso de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declarada em sua carteira de trabalho e previdência social viva sob sua dependência econômica, até 3 dias consecutivos em virtude de casamento, enfim, todas aquelas hipóteses do artigo 473 da CLT, que também são hipóteses de interrupção do contrato de trabalho em que não há a prestação de serviço, há o pagamento da remuneração e há a contagem do tempo de serviço para todos os efeitos legais. Período em que o representante dos empregados se afasta de suas atividades para realizar as suas contribuições, atribuições como tal, né, como também um período de interrupção do contrato de trabalho, tempo necessário para a empregada gestante realizar as consultas médicas e demais exames complementares, né, o aborto não criminoso, né, ao final da licença, né, o empregado deve retornar de imediato ao seu posto de trabalho, tendo todos os direitos adquiridos até o momento anterior e durante o afastamento, sem qualquer resultado negativo. E aí vamos agora tratar de lembrar, né, de algumas hipóteses aí de suspensão do contrato de trabalho, né, que aquela hipótese em que também não há a prestação do serviço, também não há a remuneração e não há a contagem, né, para fins do tempo de serviço. O afastamento por motivo de doença a partir do 16º dia, que é a hipótese que nós defendemos que seja adotado no coronavírus, né, como nesse novo conceito aí de auxílio-doença coletivo, período de suspensão disciplinar, afastamento em decorrência de aposentadoria por invalidez, participação pacífica em greve, afastamento no caso da greve, né, acordo, convenção coletiva poderá, né, estabelecer como interrupção do contrato de trabalho, ou seja, pagamento ali dos dias de greve, afastamento do empregado em caso de prisão, eleição para cargo de direção sindical, encargo público não obrigatório, licença não remunerada concedida pelo empregador a pedido do empregado para tratar de interesses particulares, entre outras hipóteses, né, que a legislação aí considera como período aí de suspensão do contrato de trabalho. Bom, então nós temos aí essa situação aí dessa lei que trata do problema do coronavírus, considerando esse afastamento aí como um período de interrupção do contrato de trabalho, ou seja, que deve ser pago aí pelo empregador, né, esses dias aí de afastamento.
Bom, cabe salientar que se o período de afastamento durar mais de 30 dias, o empregado perderá, né, o direito a férias, de maneira que se iniciará um novo período aquisitivo quando o empregado retornar às atividades, conforme a disposição do artigo 133, inciso 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. Né? Então, esse artigo 133, né, ele diz que não terá direito às férias o empregado que no curso do período aquisitivo deixar de trabalhar com percepção do salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total do serviço da empresa. Bom, tem se discutido aí, como eu já me preparei aqui para o teletrabalho, tem se discutido aí a possibilidade das empresas adotarem o teletrabalho. É evidente que nem todo o trabalho tem essa possibilidade, mas pode ser a realidade aí de algumas empresas, a conversão aí do trabalho presencial para o teletrabalho, no qual é permitido que a empresa, né, determine a transferência para o sistema remoto, celebrado por acordo individual, né, na forma da lei. Claro, tem que ser dito também que se trata de medida temporária, não havendo, né, qualquer interrupção ou suspensão do contrato de trabalho realizado de forma presencial, tampouco de redução salarial. Né? O teletrabalho pode ser entendido, né, é entendido como aquele que é realizado para o empregador, mas fora do ambiente da empresa. Portanto, podendo ser na própria residência do empregado, em escritório, né, dividido por profissionais que prestam esse tipo de serviço ou qualquer outro, né, centro externo ao ambiente da empresa, podendo inclusive ser prestado até fora do país. Consiste basicamente na prestação de serviço à distância, mediante a utilização de tecnologia, né, informática, redes de telefonia, internet e outras formas de telecomunicação e comunicação à distância ou de equipamentos específicos que possibilite a prestação de serviço sem a necessidade de um empregado se deslocar até o ambiente da empresa. Então, de acordo com o artigo 6º aí da CLT, os pressupostos da relação de emprego não se distinguem entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do empregado e realizado à distância. Né? O artigo 75C da CLT dispõe que o empregador poderá realizar a alteração entre o regime presencial e o teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual, o que poderá ocorrer para atender às exigências de quarentena, né, na questão do coronavírus, sem interrupção do contrato. Então, assim, normalmente esse contrato aí de teletrabalho, ele é utilizado pelas empresas que têm a possibilidade de se valer disso para redução de custos como vale transporte, refeição, transporte da empresa, uniforme, bem como o imobilizado da empresa como mesa, cadeira, telefone, computador, entre outros custos fixos que a empresa mantém por ter um posto de trabalho em seu ambiente. Pode ser considerável comparado com a possibilidade de ter um empregado prestando os mesmos serviços no ambiente residencial, sem contar com outros desgastes físico e mental, né, que para cada trabalhador tem, né, nesse deslocamento para o trabalho, ida e volta. Bom, nesse período de quarentena, provocada pelo coronavírus, é uma das hipóteses a ser considerada pelos empregadores. Né? Então, assim, em algumas hipóteses, eu me preparei já para o teletrabalho, tem alguns colaboradores meus que poderão também prestar serviço, mas é evidente que nem todos poderão prestar esse teletrabalho e também não é a realidade de todos os empregadores e essa medida certamente não vai, né, resolver essa situação aí da quarentena. Então, o contrato de teletrabalho deve ser estabelecido de comum acordo com a necessidade específica de cada trabalhador, considerando a atividade da empresa, o serviço a ser prestado pelo empregado, se haverá ou não controle de jornada de trabalho, como será pactuado a responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária à adequação, né, a adequada prestação do teletrabalho.
Então, isso aí poderá ser estipulado através de cláusulas de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho que possa tratar do teletrabalho, dentre outras questões que a empresa considerar conveniente. Então, essa hipótese aí do teletrabalho, desculpem, também é uma possibilidade, né, a ser considerada. Tem também o layoff, né, que é a derivada aí da língua inglesa, nos remete a uma situação de suspensão temporária do contrato de trabalho, seja por falta de recursos financeiros, né, pagamento de salário, seja por falta de trabalho e atividade que ocupe toda a mão de obra da empresa, né, como tal ocorria aí nesse cenário aí de coronavírus e quarentena decretada pelas autoridades públicas responsáveis. Na prática, a legislação trabalhista, o layoff, pode ser consubstanciada em duas hipóteses. Primeiro, suspensão do contrato de trabalho para requalificação profissional, né, prevista no artigo 476-A da CLT. Segundo, a redução temporária da jornada de trabalho e da remuneração prevista na Lei 4.923 de 1965, que é aí que o governo está querendo agir para redução de jornada de trabalho com redução salarial de até 50%. Então, o artigo 476 da CLT prevê a possibilidade do empregador suspender o contrato de trabalho por período de 2 a 5 meses para a participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pela empresa, em conformidade com o disposto em convenção ou acordo coletivo. O dispositivo legal acima prevê que a adoção dessa medida deve obedecer a algumas condições principais: que esta qualificação profissional esteja prevista em acordo ou convenção coletiva, que haja concordância formal do empregado, que haja a notificação do sindicato com antecedência mínima de 15 dias da suspensão contratual, que o contrato não seja suspenso por motivo de participação em curso ou programa de qualificação profissional mais de uma vez no período de 16 meses, que haja ajuda compensatória mensal sem natureza salarial, portanto, sem encargos sobre este durante o período de suspensão contratual, com valor a ser definido em convenção ou acordo coletivo, que sejam mantidos os benefícios ao empregados já mantidos pela empresa durante a suspensão contratual. Se o empregado for dispensado no transcurso da suspensão contratual ou nos 3 meses subsequentes do seu retorno, o empregador estará sujeito ao pagamento de uma multa mínima equivalente à última remuneração do empregado, além das verbas rescisórias legalmente, né, ou superior se prevista em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Durante o período de suspensão do contrato de trabalho, o salário dos empregados é pago pelo governo através de recurso do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, respeitado o limite do teto do seguro-desemprego aplicável à época de suspensão contratual, né? Então, é essa que é a disciplina real legal da empresa. Caberá à empresa, através de negociação com o sindicato da categoria profissional, o pagamento da diferença entre aqueles empregados que percebam salários superiores ou mesmo a instituição de ajuda compensatória mensal. Então, a segunda hipótese de layoff, referente à redução temporária da jornada de trabalho e remuneração, né, que trata, né, de cadastro permanente das admissões e dispensa dos empregados, né? O artigo 2º, né, fala que a empresa que enfrentar dificuldade financeira decorrente da conjuntura econômica desfavorável, como é o caso agora aí do coronavírus, mediante prévio acordo com o sindicato da categoria, poderá reduzir temporariamente a jornada de seu quadro de empregados e também salários até 25% por um período de até 3 meses. O governo está colocando aí possibilidade de redução de 50%. Mantendo-se o mesmo cenário desfavorável, esse período poderá ser prorrogado nas mesmas condições estabelecidas, né? Então, essa também é uma possibilidade aí, que é a do layoff, aplicado tanto para a questão de qualificação profissional e, no caso do layoff por redução de jornada e remuneração, a empresa, né, que permanece responsável pelos pagamentos de salário.
Assim, neste caso, não há valores pagos pelo Fundo de Amparo do Trabalhador. Após o período de redução, as jornadas e os salários retornarão aos patamares normais. Bom, podemos aí também estar ventilando a hipótese de o recurso da concessão imediata de férias coletivas, dispensando o empregador, uma das questões que também se discute, da realização de um aviso prévio com antecedência mínima de 15 dias, sem a necessidade de notificar os sindicatos e o Ministério da Economia. Também o regime de banco de horas, né, que permite que o trabalhador fique em casa neste momento e que essas horas sejam compensadas futuramente. E também se fala muito aí da questão de a antecipação de férias para aqueles empregados que não têm aí o período aquisitivo completo. Então, as férias coletivas são concedidas de forma simultânea a todos os empregados de uma empresa ou apenas os empregados de determinado estabelecimento ou setores de uma empresa, independentemente de terem sido completados ou não os respectivos períodos aquisitivos. As férias coletivas podem ser gozadas aí agora, né, com a reforma trabalhista, né, a partir de 11 de novembro de 2017, poderão ser usufruídas em até 3 períodos, né, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um, desde que haja, né, concordância do empregado. A contagem dos dias deve ser feita de forma direta a partir do seu início, independentemente se há feriado no decorrer do período, né, estabelecido. E vamos falar também daqui da questão do banco de horas, né, que é a possibilidade, né, admissível de compensação de horas. Trata-se de um sistema de compensação de horas mais flexível, mas que exige autorização por convenção ou acordo coletivo, o que também poderá ser flexibilizado aí por edição de norma aí transitória, temporária do governo, possibilitando aí a empresa adequar a jornada de trabalho dos empregados à sua necessidade de produção e demanda de serviços. Né? Vale esclarecer que a inovação do banco de horas abrange todos os trabalhadores, independente da modalidade de contratação, ser por prazo determinado ou indeterminado. Esse sistema de banco de horas pode ser utilizado, por exemplo, nesse caso aí do coronavírus, né? Nesse momento de pouca ou nenhuma atividade da empresa, para reduzir a jornada normal dos empregados durante o período, sem redução de salário, permanecendo um crédito de hora para utilização quando a produção crescer e a atividade acelerar ou voltar ao normal aí. Ressalvado que, se for possível, né, passível de negociação coletiva, né, no caso aí convenção ou acordo coletivo de trabalho, né, como ocorre aqui no presente caso de quarentena, né, em relação ao coronavírus, seria uma hipótese aí que o empregador poderá procurar aí o sindicato para fechar esse acordo coletivo de trabalho, no sentido aí de estabelecer um banco de horas aí. Então, se o sistema começar, né, e isso aí for possível aí de negociação, é também uma das possibilidades aí que estão colocadas aí como nesse rol aí que já existem, né, como possibilidades aí, mas a meu ver existe uma série de lacunas que deveriam aí ser supridas aí pelo governo. Então essas foram, né, algumas considerações, né, iniciais. O que se percebe é a omissão do governo em diversos aspectos, porque muitas das medidas que foram analisadas precisam ser adaptadas ao atual momento, né? Em verdade, o governo deveria editar medidas mais claras e específicas, determinando regras excepcionais para o atual momento de paralisação da economia em razão do coronavírus, com regras específicas tanto para a adequação dos institutos jurídicos mencionados, seja para fins de teletrabalho, layoffs, férias coletivas, antecipação de férias, seja para fim de previsão de que após os primeiros 15 dias o contrato de trabalho fica suspenso e o empregado fica em auxílio doença coletivo, já que é uma doença coletiva e não individual. Esse, para mim, seria a melhor contribuição que o governo poderia dar para a manutenção dos empregos, para
a efetividade das atividades aí de quarentena, né, onde as pessoas ficam reclusas em casa. Então, essas foram aqui considerações iniciais. Eu acho que a lei editada pelo governo não atende, né, a lei 13.979, não atende aí o que a sociedade precisa, e precisamos aí iniciar um debate de auxílio-doença coletivo, né? Um auxílio-doença coletivo, iniciar quanto antes essa discussão aí no direito previdenciário, que muitos colegas e juristas estão colocando como uma situação imediata, e a verdade é que não é, né? O auxílio-doença ele é previsto de maneira individual, depende do empregado ter um atestado médico que ultrapasse aí os 15 dias iniciais, e é uma avaliação caso a caso, apenas a partir daí que o empregado poderá, né, requerer aí o auxílio-doença. Então, é chegado o momento aí, se colocou uma nova fronteira aí no direito previdenciário, e a necessidade de se discutir um auxílio-doença coletivo em matéria previdenciária, e ver de que forma, né, o sistema poderá se manter solúvel e capaz de arcar com o ônus disso, não sei se pela emissão de moeda, na medida que isso será totalmente absorvido no âmbito interno aqui da própria economia do país, mantendo a atividade econômica, o que retornará, né, fatalmente para o próprio governo, em termos de consumo de mercadorias, de imposto de renda e de impostos pagos pela própria manutenção da atividade econômica. Então, esse é um debate ainda que vai render muita conversa, mas eu acho que é extremamente necessário que nós, juristas, aplicadores do governo e autoridades governamentais, inicie aí esse debate. Então, fica aqui a nossa sugestão e a nossa contribuição para esse momento aí, e das coisas que necessitam ser pensadas e debatidas no âmbito do direito previdenciário, no âmbito das relações de trabalho no Brasil, para enfrentar essa demanda aí do coronavírus, da quarentena e da ausência de atividade econômica. Assim encerramos esse vídeo e fica aqui a nossa contribuição. Muito obrigado.